Boa noite. A greve dos caminhoneiros, que começou no dia 18 de fevereiro, já arrefeceu aqui em Santa Catarina. Segundo as autoridades de trânsito do estado, não há pontos de bloqueio, mas os profissionais caminhoneiros dizem-se ainda mobilizados e há grupos nas rodovias. Em Brasília, um comboio chegou nesta segunda-feira, no começo da semana, para protestar contra o aumento dos combustíveis. Depois de tanto tempo impedindo a circulação de mercadorias em vários pontos do país, qual é o saldo? Porque alguns dos desejos, anseios da categoria não são fáceis de se fazer de uma hora para outra. Quais são os pontos que ainda merecem atenção? Mas além disso, nós vamos discutir hoje novamente o aspecto mais amplo. Por que ainda dependemos tanto do rodoviarismo? Inclusive, uma outra questão importantíssima, o presidente Dilma sancionou, autorizou como forma de negociação uma tolerância maior para veículos com excesso de peso nas rodovias de todo o país. Será que é a maneira mais adequada? Nós já temos condições muito ruins em alguns pontos de rodovias por conta do excesso de peso de caminhões. Isso agora regulamentado vai facilitar as coisas? É uma solução imediata para um problema que deveria ser pensado de uma maneira diferente. Enfim, a mesa está formada e o nosso debate sobre os resultados da manifestação dos caminhoneiros aqui em Santa Catarina começa agora. Você pode sempre participar conosco e nós contamos muito com isso através das nossas redes sociais, o e-mail também, mas as redes sociais principalmente, está aí o @conversastvcom, que é o nosso Twitter, e o nosso Facebook Conversas Cruzadas, que está à sua disposição. Tem ainda o nosso WhatsApp, está aqui comigo já, o telefone, é 48, para quem está fora de Florianópolis, 9188 4044. 9188 4044. O programa de hoje vai conversar com vários especialistas sobre esse assunto, a exemplo que nós fizemos do início das manifestações há cerca de 2 semanas. E alguns estão aqui nos estúdios, outros estão em locais distintos do estado e participarão conosco por telefone. Então, vamos aos que estão aqui. O chefe do Departamento de Projetos do DENIT aqui em Santa Catarina, engenheiro Uri Alexandre Raimundo. Também está conosco o engenheiro civil, especialista em engenharia do tráfego, Roberto Oliveira. E o secretário executivo da Câmara de Transporte e Logística da Fiesc, Egídio Martorano. Muito obrigado aos senhores que estão aqui conosco presencialmente. Nós vamos conversar ainda ao longo do programa e já os apresento agora, apesar de cumprimentá-los mais tarde também. O Vilmar Bonora, que é o caminhoneiro coordenador da paralisação lá em São Miguel do Oeste, que ele e o primo teriam sido os iniciadores de todo esse movimento em todo o Brasil. O José Vilmar Zimmermann, que é o presidente da Fectoresc, que é a Federação dos Trabalhadores, e também o Paulo Menzel, o presidente da Câmara Brasileira de Logística e Infraestrutura. Participará conosco também em instantes pela internet. São 10h05 agora, o Conversas Cruzadas está no ar em nome de Sengi, em defesa do profissional da engenharia sempre. Promoção de aluguel Ibagi, as melhores oportunidades em aluguel de imóveis com valores especiais. Cota 40 anos, marca de credibilidade, imóveis de valor. E Queires pensou móveis, pensou Queires, a número 1. Eu queria começar ouvindo um dos setores que nós mais entrevistamos nesses últimos dias, por conta do que nós tivemos de impacto na economia do estado. E por isso eu vou começar gentilmente ouvindo o secretário executivo da Câmara de Transporte e Logística da Fiesc, Egídio Martorano, que pode nos ajudar a fazer esse balanço e também nos trazer o ponto de vista dos industriais do estado sobre esse episódio, que lamentavelmente já começou, principalmente nos últimos dias, a impactar diretamente na nossa economia. Obrigado, doutor Egídio, pela presença aqui conosco mais uma vez. Como é que vocês acompanharam e que saldo conseguiram extrair até agora desse momento do movimento que já está um pouco mais tranquilo? Nós acompanhamos todo o movimento, grande preocupação e também pouca possibilidade de qualquer ação, Sim. mesmo porque a situação é bastante complicada. Mas eu diria que nós temos em vista, sabe-se que nas crises tem que se tirar o melhor que se pode ter. Nós levamos em consideração sobre toda essa situação 3 aspectos muito importantes. Primeiro, a questão da greve. E até que ponto a greve pode
que é lógico, é um direito legítimo, né? E ninguém aqui pode questionar as reivindicações do caminhoneiro, nem quero fazer nenhum juízo a respeito disso. Mas até que ponto o movimento pode comprometer as questões da ordem pública e questões como o fornecimento de insumos básicos, o fornecimento do que diz respeito à saúde, à alimentação e o comprometimento de um setor que é um grande patrimônio do Estado. Então, depois a gente posso discorrer a cada um dos aspectos, mas o primeiro aspecto é esse. Sim. Como é que se pode fazer com que a greve, que haja, não sei, uma regulamentação, tanto na greve do serviço público quanto da questão do privado, ela tenha mecanismos que evite esse tipo de situação. O que o nosso presidente, o presidente Glauco José Couto escreveu no seu artigo, é o greve que chega a comprometer e gerar um abalo econômico e social de grande magnitude. Então esse é um aspecto a ser refletido, que se pode tirar dessa situação. O segundo aspecto que eu diria é a questão da gestão de obras. Porque a gente não pode, apesar de você falar dos outros modais, a gente não pode ignorar a importância que tem no mundo e a importância que vai ter sempre no Brasil, a questão do modal rodoviário. E nós vemos várias obras importantes, tanto de manutenção, restauração, ampliação de capacidade, que estão em andamento e que têm recursos, muitas vezes, e que elas têm uma gestão muito pobre. Sim. Então é a questão de gestão das obras. Esse é outro aspecto que nós temos que ver. Nós sabemos o que aconteceu com a BR-101 Sul, nós sabemos o que está acontecendo com a 470, com a 280, e por meio do nosso monitoramento, a Fies monitora muito isso, a gente tem chegado à conclusão que uma grande parte desses atrasos e óbices diz respeito à gestão de obras. Então isso nós temos que rever. A questão também dos recursos financeiros e vários outros fatores que cabe uma discussão mais ampla. O terceiro aspecto, então, é a questão da fragilidade da nossa matriz de transporte, a nossa grande dependência que nós temos da rodovia. Não que o rodoviário sempre vai ocupar espaço, e apesar de existirem teorias de conspiração, de que se priorizou a rodovia, mas no mundo o caminhão tem uma situação de competitividade que é muito difícil concorrer com os modais, e não tem um modal melhor do que o outro, eles são complementares. Sim. Um complementa o outro dentro da sua maior vocação. Portanto, esse é um assunto que tem que ser refletido, esses três aspectos: a questão da greve, a questão da gestão das obras, né, das obras em andamento, dos órgãos gestores, que a gente percebe que grande percentual dos atrasos se dá em função da falta de gestão, erro de projeto, falta de fiscalização e acompanhamento, um cronograma físico e financeiro mal concebido. Sim. E o terceiro aspecto é esse da fragilidade da nossa matriz de transporte, que nos leva a essas situações. Você imagina hoje se cair uma barreira na BR-101, na 116. Né? Como efetivamente aconteceu, não foi a queda de barreira, mas foram pontos de bloqueio no interior do estado. E a gente viu aí cidades, Chapecó, por exemplo, já no final de semana não tinha gasolina. E aí havia um racionamento para priorizar veículos de serviço, bombeiro, ambulância, enfim. E isso também já estava comprometido, teríamos só mais 2 dias. Mostra a gravidade do problema. Não é a barreira geológica ali que caiu, mas foi uma barreira colocada na rodovia. Bom, o Diego Souza, que está na produção, me informa que nós já temos aqui conosco o Paulo Menzel, presidente da Câmara Brasileira de Logística e Infraestrutura pela internet. Tudo bem, doutor Paulo? Boa noite. Doutor Paulo? Pois não. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Pois não. O senhor está ao vivo conosco no Conversas Cruzadas aqui na TV Com, e eu gostaria de ouvi-lo justamente sobre esse momento pós-manifestações, pós-protestos que nós tivemos dos caminhoneiros em todo o Brasil, e o senhor certamente tem como contribuir muito com esse nosso debate que nós fazemos aqui na TV Com. Como é que a Câmara Brasileira de Logística e Infraestrutura acompanhou todo esse episódio? Serviu para demonstrar o quão frágeis nós somos hoje na questão de infraestrutura, no seu ponto de vista? Bom, nós temos aí um problema na comunicação. E nós vamos refazê-la e daqui a pouco nós voltaremos com o Paulo Menzel, que é o presidente da Câmara Brasileira de Logística e Infraestrutura. Enquanto isso, seguimos por aqui. O engenheiro civil especialista em engenharia do tráfego, Roberto
Oliveira, mais uma vez participando aqui conosco. Obrigado, engenheiro, pela gentileza da entrevista novamente. O senhor observa que essa discussão da matriz de transportes já passou da hora de ser feita e ser principalmente aplicada no Estado e no Brasil também? Eu acho que está bem atrasada e em virtude do GIPOT, que é o Grupo Executivo de Integração da Política de Transportes, criado em 1965, que vinha norteando todas as políticas, conforme o nome indica, ele foi extinto como muitos órgãos técnicos, que eram chamados antigamente de tecnocráticos, que os políticos não gostam muito, foram extintos gradativamente a partir da década de 90. O GIPOT já está em liquidação há muito tempo. Ou seja, essa matriz que foi falada aí, sim, ela não existe, ela simplesmente é uma iniciativa das empresas. Não existe uma organização a nível de país. Então, por exemplo, vamos falar a respeito do DENIT, que está aqui, o Uri aqui no lado. Há uns 3 ou 4 anos atrás, eu soube que existia um déficit de 1.500 engenheiros no DENIT. Assim como no IPUF existe um déficit de 80 técnicos, assim como em diversos órgãos a carência técnica é muito grande. Então, o Brasil, posso dizer que essa greve dos caminhoneiros é muito justa, mas é apenas uma gota d'água num copo cheio de erros. A começar pela inexistência de uma matriz organizada a nível nacional, que não tendo essa matriz, eles não sabem o que está acontecendo nas estradas, um país que não tem mais dinheiro para construir estrada, parece que não tem para construir, mas se não tem para manter, não tem para construir, e quando constrói abaixo da qualidade recomendada, a começar pelo pavimento. Então está tudo atrasado no Brasil e é que nem a crise hospitalar, e depois a bomba sobra em cima dos engenheiros. Eu não aceito essa culpa. Não são os médicos, não são os trabalhadores da saúde que são os culpados das notícias que saem no jornal. Não são os engenheiros, não são os caminhoneiros que são culpados. Culpado é a falta de inteligência central nesse país. Eu digo essa inteligência a nível de município, de estado e de federação. Bom, daqui a pouco a gente vai refazer o contato pela internet em instantes com Paulo Menzel, mas antes vamos girar a mesa aqui. Uri Alexandre Raimundo, chefe do Departamento de Projetos do DENIT aqui em Santa Catarina, engenheiro. Obrigado, engenheiro, mais uma vez pela participação aqui conosco. Como é que vocês têm acompanhado esse episódio? Algumas reivindicações, eu falei no começo do programa, são justas, mas são absurdas no tempo. Não se duplica a rodovia de uma hora para outra, não dá para se fazer isso como medida para fim de greve, pode-se estabelecer um prazo, um compromisso, enfim. Como é que vocês avaliaram e analisaram todo esse episódio? Boa noite. Boa noite. Na verdade, o país, a partir do ano 2000, 2002, 2003, quando houve uma certa reforma do Estado, buscando reduzir o poder do Estado em termos de pessoal, né, o Estado mínimo da era FHC, por exemplo, o país passou por uma reformulação das suas políticas no setor de transportes. Como você falou ainda há pouco, né, duplicar uma rodovia não é fácil. Hoje a gente tem mecanismos para comprovar de que a rodovia é viável, que a gente precisa seguir. Por exemplo, um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental. Passamos para contratar um projeto. Assim como tem deficiência, isso é uma verdade absoluta, a deficiência dos órgãos estruturantes da área de transporte do país, que não há uma política voltada para esse fim. O GIPOT, por exemplo, foi extinto, o DNR foi extinto, criou-se um modelo de administração, de infraestrutura de transportes, com um departamento para tocar obras e uma agência para regular setor concessionado. Então, o Brasil passa nessa transição, visando concessionar rodovias. Claro que concessão custa caro, você precisa primeiro dar condições para concessionar, então vem as duplicações de rastro nisso. A duplicação da BR-101 Sul foi viabilizada com investimentos externos, 101 Norte da mesma forma. Agora, em 2007 para cá, teve o PAC, que foi talvez o grande advento aí para alavancar o setor, mas, como bem frisou o colega da Fiesc ali, o planejamento ele é deficitário. Por falta, primeiro, de estrutura dos órgãos para essa finalidade, falta de pessoal. O déficit do DENIT é um absurdo. E, além disso, o Brasil, o planejamento do Brasil a nível de Estado criou mecanismos de controle para tentar barrar corrupção, por exemplo, ou gasto exacerbado, ou
economicidade que não existe em obras, que ao mesmo tempo que visa essa finalidade, ele destrói a política de planejamento. Então, você pega o Tribunal de Contas, uma Controladoria Geral da União, vamos pegar uma obra do DENIT, aqui tem um errinho de quantitativo lá no projeto. Então vamos punir os engenheiros que aprovaram o projeto. Sim. O pensamento não é na logística, o pensamento não é no transporte, o pensamento é em punir um servidor público, que já é deficitário. Então, o IBAMA, licenciamento ambiental, desapropriação. Então, o Brasil precisa primeiro destravar-se como Estado, para poder viabilizar sistemas estruturantes de transporte. E a conta está chegando. E a conta chega. Então, a greve dos caminhoneiros, claro que tem um fundo motivacional aí relacionado à economia do país, que está afetando, inclusive, o que está em andamento de obras. Né? Mas, por trás disso, tem todo um sistema que precisa ser revisto. Eu acho que esse é o papel aí das entidades de indústria, de comércio, de nós, vocês da universidade, nós do setor de transportes, buscarmos essas tentativas de melhorar o planejamento. Pois é, eu ia perguntar justamente isso, porque são constatações que nós fazemos aqui diariamente, né? Da dificuldade, e eu sempre cito exemplos desse tipo, na esfera federal, estadual e até municipal. Na estadual nós temos aqui, região do aeroporto, por exemplo, o governador Raimundo Colombo já falou diversas vezes da dificuldade que se tem em avançar com a obra por conta de entraves ambientais, às vezes um preciosismo que é evidente, é importante se preservar o meio ambiente, enfim, mas às vezes pode se aplicar o bom senso para se agilizar algum trabalho, alguma obra, enfim, como nós tivemos na esfera federal, da própria Ponte de Laguna, que é uma obra federal aqui em Santa Catarina, está absolutamente dentro do cronograma, enquanto que outras, às vezes, não conseguem ter essa mesma sorte. Como é que é esse desafio, engenheiro Uri, de tentar fazer com que todas as nossas necessidades em termos de obras fossem como a Ponte Anita Garibaldi, andassem rapidamente e celeremente? Quando a gente trabalha com modal terrestre, a ponte de Laguna, apesar de ser modal terrestre, é uma ponte. Sim. Então, o envolvimento com outras variáveis é bem mais restrito. A questão ambiental lá foi bem equacionada e a ponte tem um valor bastante alto. Sim. Isso, para o executor, facilita. E havia o interesse, efetivamente, do Estado, né, no caso, o governo brasileiro, e que aquela ponte fosse construída e todo incentivo foi dado para que ela fosse feita dentro do prazo. Então, isso andou bem, a empresa contratada, o consórcio, muito bom tecnicamente, com poder de capital que garantiu que fosse tocando à frente. Isso, assim como foi o Morro do Formigão também, em Tubarão, o túnel do Formigão está pronto antes do prazo também. Então, hoje, nós temos obras andando bem. O que a gente falou ainda há pouco de mecanismos que travam, por exemplo, não é mais fácil, não é tão fácil hoje construir estradas conseguindo jazidas de solos, areais, pedreiras. Existe uma legislação em cima do bem mineral que é bastante pesada. Não pesada, existem pessoas que já foram à frente, já selecionaram áreas positivas para uso de bens minerais. E o poder público não tem mais a chegar e a terra vou bloquear, eu vou usar para fazer uma obra. Não existe mais esse dispositivo legal. Embora os órgãos de controle acreditem que isso possa ser feito, existe uma divergência nesse aspecto. Então não é tão simples assim. Buscar alternativas comerciais, por exemplo, comprar já em produção, é mais caro. Isso gera uma falta de economicidade em uma obra. O tempo passou, da década de 70 para cá o Brasil pouco investiu, até 70, 80, 90, foram aí 20 anos aí de pouco investimento em rodoviário, até o ano 2000, e as rodovias tiveram uma expansão imobiliária ao redor que inviabilizou também chegar e vamos duplicar, vamos fazer. Hoje você não consegue facilidades assim. Interferências com serviços públicos, por exemplo, Casan, dutos, energia elétrica, hoje tem até gasoduto, existe até interferências do tipo, nós temos lá na BR-470 o polioduto, que atravessa uma BR e hoje a BR que está interferindo no polioduto, não o polioduto que interfere na BR. Hoje ele não consegue fazer obra naquele ponto porque a Petrobras, não, isso aqui não é de vocês, agora é nosso.
Então, essas interferências, não é fácil, na fase de projeto, você quantificar isso, que não é métier do órgão DENIT. Como é que eu faço para relocar uma adutora da Casan? Sim. Toda a parte de materiais, de insumos, de mão de obra especializada naquele serviço, assim como energia elétrica e tal. Isso tem um custo. Sim. E quantificar isso não é fácil no projeto. Então, como é que os órgãos de controle veem isso? O concessionário que tire. Claro. Mas não é assim, a obra não sai. Então, esse aspecto precisa ser discutido a nível de Estado. Por isso que quando a gente menciona assim, IBAMA, FUNAI, IFAM... São coisas que não existiam na década de 70. Qual é o bem maior? Qual é o bem maior? A rodovia ou o Sambaqui? Sim. Vamos ficar um ano retirando Sambaqui, protegendo a obra parada. Sim. Fazer uma contagem de animais, vamos fazer um estudo de fauna. Peraí, por que a gente está duplicando a rodovia? Quantas pessoas morrem por dia naquele trecho? Sim. Não, fica um ano discutindo uma campanha de fauna. Então, é a questão do bom senso. Né? Questão do bom senso. Cabe ressaltar aí um paradoxo muito grande, porque ele está falando de IBAMA, FUNAI. Nós estamos falando do governo federal que tem intenção de alocar recursos para resolver. Todos esses órgãos são órgãos do federais, governo. claro. Esse é um grande paradoxo, que geralmente o que cria maiores barreiras são órgãos relacionados ao governo, sem levar aqui o mérito da questão. Sim. Vamos ver a ferrovia litorânea, que teria um feedback de 12 anos, um projeto que já está desenvolvido em fase final, com recurso apropriado, e a FUNAI me propõe um trecho alternativo de 37 quilômetros, que numa ferrovia que custa 1 bilhão, vai passar só esse trecho de 50 quilômetros, de 70 quilômetros, que tem um túnel de 50 quilômetros, custaria 16 bilhões, o que inviabiliza a ferrovia do Franco. Então, aí está o paradoxo, está o governo sempre com recursos, tentando incentivar, e ao mesmo tempo o próprio governo, que todos esses órgãos que ele fez referência são órgãos do governo. Tem casos. FUNAI é Ministério da Justiça, se não me engano. Exato. A IBAMA, né? Quer dizer... Tem casos de a gente contratar uma obra, projeto pronto, licitado, orçamento aprovado, obra iniciando, um analista ambiental para liberar uma licença de instalação. Não gostei do traçado aqui, há muita supressão vegetal, vamos mudar o traçado. Sim. E nós tivemos que se adaptar a isso, senão não tem licença. Aí a pergunta, por que as obras demoram tanto às vezes? Além disso, eu não mencionei aqui, e tem um aspecto da legislação. A Lei 8.666, ela tem deficiências. A BR-285, lá no sul do estado, nós estamos há 10 meses em licitação para conseguir uma gestora ambiental. O IBAMA só libera com a gestora ambiental contratada. 7 empresas concorrendo, já estamos na 5ª colocada brigando com a 4ª na justiça. Então a gente está travado por causa de uma legislação. Encarecendo a obra. É um trecho de 20 quilômetros, não é? 22 quilômetros. Eu acho que uma informação muito boa que o Uri falou no começo, que foi quando eu falei da Ponte de Laguna, que ele disse o seguinte: olha, a Ponte de Laguna, o governo tinha interesse que a obra andasse rapidamente. Houve uma espécie de força-tarefa. Em outras palavras, foi isso que ele nos disse. E aí vem exatamente isso que associado ao desentrave que houve prévio e associado também uma boa qualidade da empresa executora. Exatamente. Mas aí você tem todos os órgãos do governo que hoje, em algumas questões, brigam entre si para ver quem exige mais documentos, trabalhando regidos pela mesma batuta, né? E aí a coisa evidentemente funciona. Mas mesmo assim, nessa obra, me corrija o engenheiro, há um problema também do projeto da iluminação da ponte. Parece que não foi, não? Acabaram de resolver. Mas chegou a um ponto que estava comprometendo. O que está sendo questionado nesse aspecto não é só na Ponte da Laguna, mas em todas as interseções e nas rodovias em geral, é a conta da iluminação. Nós temos legislação que nos impede de pagar por iluminação. Isso é um custo do município. E o município, não, eu não vou pagar. Então, isso é uma grande decisão que nós precisamos passar ainda, né? Existe esse cenário que a gente precisa vencer. Bom, vamos fazer o seguinte: o Paulo Menzel, presidente da Câmara Brasileira de Logística e Infraestrutura, me parece que está ok agora e vai participar conosco pela internet. Tudo bem, presidente? Boa noite. Boa noite, Felipe, e aos demais companheiros. Uma alegria estar com vocês. Da mesma forma, poder contar com o senhor aí participando aqui do Conversas Cruzadas hoje. Eu havia feito no primeiro bloco a pergunta para o senhor, vou refazê-la. A condição técnica agora está perfeita para isso. Eu gostaria de saber como a Câmara de Logística Brasileira de Logística, observou esse episódio da greve dos caminhoneiros, nesse contexto específico de que nós dependemos quase que exclusivamente do rodoviarismo. É uma prova de que essa dependência quase que exclusiva dos caminhões
já fracassou há muito tempo, no seu entendimento? É um tema bastante pontual. Eu, mais uma vez, agradeço a gentileza do convite para participar do programa. Veja, essa greve dos caminhoneiros, ela não é a primeira e certamente não será a última. Como bem disse um dos companheiros que está participando dessa rodada de conversa, os problemas eles vêm sendo recorrentes há vários anos e de repente o copo encheu e efetivamente os caminhoneiros estão sofrendo há bastante tempo com isso. A Câmara entende que as reivindicações elas são justas. As bandeiras pelas quais os caminhoneiros reivindicam um preço de combustível um pouco mais adequado, estradas melhores, condições de financiamento, enfim, os vários temas levantados, rodovias duplicadas, melhor atendimento, isso tudo são fatos e realidades que devemos olhar com um pouco mais de carinho e tratar de solucionar isso. A raiz de tudo isso, senhores, no nosso entendimento, é a absoluta falta de planejamento de infraestrutura e logística no Brasil há muitos e muitos anos, eu diria décadas. Vamos a alguns números que demonstram isso. O Brasil tem uma malha rodoviária de 1.700.000 quilômetros. Rodovias que nós chamamos de federais, estaduais e municipais. Nesse número de 1.700.000, não estão computadas as rodovias vicinais, estradas de chão. Ora, apenas 12,3% destes 1.700.000 são rodovias asfaltadas. Chegamos ao número de 212.000 quilômetros de rodovias asfaltadas no Brasil. E desses 212.000, apenas 20% estão em bom estado. Ou seja, nós estamos falando de um Brasil que tem parcos 40 mil quilômetros de rodovias que poderiam ser consideradas boas. Aí está muito da dor dessa classe importante dos caminhoneiros, da qual, bem disseste, Felipe, na tua coordenação, o Brasil depende das rodovias. Agora, veja, existe o mito de que o Brasil é rodoviarista. Eu discordo um pouco disso, porque entre ser rodoviarista e depender das rodovias existe um oceano de diferença. Sim. Eu explico isso. Se nós fôssemos um país rodoviarista, nós teríamos aí talvez 80% ou 90% desse 1.700.000 em bom estado. A França, por exemplo, que é um país muito menor que o Brasil, tem cerca de 2 milhões de quilômetros de boas rodovias em bom estado. Veja a diferença da pujança da França e do Brasil. Só isso demonstra o quão atrasados estamos. Se nós formos considerar ainda alguns órgãos atrasados nas suas estatísticas e dados, dizem que nós temos 62% de toda a carga que se movimenta vai ou vem de caminhão. Nós da Câmara temos um número um pouco diferente, este número é 87%. Por quê? Porque, de novo, nós não temos um planejamento de curto, médio e de longo prazo, então nem sonhamos com ele. Nós ainda, o pouco que fazemos nessa área de infraestrutura, nós fazemos segundo a emenda parlamentar de algum partido ou de algum político. E fazemos isso absolutamente desconectados de um plano, de um planejamento nacional. E eu gostaria de chegar em cima dessas considerações, com a tua permissão, Felipe, na razão de estarmos com um país tão atrasado na área de infraestrutura. O nosso custo logístico do Brasil hoje está em 19,8% do PIB brasileiro.
este número deveria ser, pela economia, pelo gigantismo do Brasil, nós não deveríamos ultrapassar os 7%. Se isto parece uma notícia bastante ruim, nós estamos com um custo logístico no Brasil de 3 vezes aquilo que deveríamos ter. Mas a pior das notícias é que esse número segue crescendo ano a ano, a ordem de 0,3%, 0,4% do PIB. Se nós pudéssemos colocar uma meta para os brasileiros nesta área de infraestrutura e logística, para esta geração ainda, se hoje começássemos a planejar a área de infraestrutura e logística e investir maciços recursos de forma ordenada nesta área, nós poderíamos talvez sonhar em estabilizar este custo, onde ele está hoje, e talvez a próxima geração tentar baixá-lo. Tal é a complexidade disso que nós estamos falando. Então, como bem disse um dos colegas que está participando, isto é muito complexo, e a greve dos caminhoneiros que aí está findando, ela é a pontinha do iceberg de um problema muitíssimas vezes maior do que isso que está aí. Bom, eu vou fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo. O senhor trouxe informações excelentes aí que eu gostaria de ouvir os nossos especialistas aqui e também ouvi-lo mais um pouco pela internet sobre essa questão pontualmente. Então, eu vou pedir a gentileza, se o senhor puder aguardar conosco, a gente vai para um rápido intervalo, volta em instantes para continuar esse papo e falar um pouco mais sobre essa questão importantíssima para o desenvolvimento do país. São 10h33, até já.